Eu vou tentar fazer. Bom, quem me conhece, então já vou começar a me apresentar aqui, sabe que eu falo bastante, né? Mas eu vou tentar não fazer isso, até pelo adiantado da hora, e para a gente também ter de vocês aí. Foram 3 apresentações, acho que vão ser 3 apresentações densas, né? Meu nome é João Marcelo Osório, eu sou arquiteto e urbanista, formado aqui na casa, né? 2002, 96, 2002, meu período aqui. Passei por um período na iniciativa privada, escritório de arquitetura, trabalhando bastante com arquitetura. Depois comecei a estudar para concurso público, carreira pública, São Leopoldo e Porto Alegre desde 2012. Então, eu estou há 6 anos na Prefeitura de Porto Alegre. Vejo na plateia aqui colegas Gladys, Denise, Thaís, Simone, colegas atuais de prefeitura, né? Colegas antigos de prefeitura, né? O colega Gomes. Vejo também que na plateia tem bastante estudante de graduação, estudantes de pós-graduação, em nível de mestrado e doutorado. Acho que para uma manhã tão bonita, né, quanto a manhã de hoje, é muito legal ver que o auditório está lotado, aí, que o pessoal apostou na atividade em detrimento de fazer coisas boas também, mas eu vou tentar ser mais rápido, então, passar um pouco por cima, até porque muita coisa, eu acho que a Clea conseguiu trazer com uma riqueza de detalhes por ter estado nesse período, né, do trabalho. Eu cheguei em 2012, esse trabalho já estava encerrado, a Clea já estava, inclusive, aposentada nesse período, então a gente não teve um contato dentro da prefeitura para poder fazer uma troca presencial de experiências. Hoje eu estou responsável pelo que seria a implementação e a aplicação eu não gosto muito da palavra implementação, mas a gente usa, né? Da Operação Urbana Consorciada Lomba do Pinheiro, que é uma lei, a Lei 630 de 2009. E eu acho que o que é importante é que assim, a lei acabou sendo o principal produto, talvez, né, Cleia, desse trabalho, digamos assim, ela meio que culmina com todo esse esforço que vocês viram a Cleia apresentar. Houve outros produtos importantes, mas eu acho que a lei hoje ela resume bastante assim, o espírito de uma tentativa de se fazer um planejamento urbano, regado por conhecimentos que vão estar cristalizados no período lá de 2001 com o Estatuto das Cidades. E eu acho que isso, na minha opinião, de arquiteto e urbanista, isso é um avanço. Então, num período em que a gente vem discutindo bastante essa questão de avançar ou retroceder a vida, eu acho que a gente não deveria perder a importância desse trabalho. E a gente corre esse risco. Alguém pode passar para mim? Passa de. Então, palavras têm força, né? Vamos pegar a palavra projeto, né? A palavra projeto, ela define muita coisa. Tu pode projetar uma cadeira, tu pode projetar uma cidade, uma parcela de território muito grande. Então, por ser um conceito amplo e esse conceito assim transportado para a questão do projeto urbano agregar também uma série de complexidades, a gente pode entender, como a Cleia bem apresentou, que nós vamos ter um período para se chegar num projeto urbano de estudos, e isso vai ter uma interface metodológica importante, que acho que a Cleia trouxe um pouco aqui da metodologia que foi aplicada nesse trabalho da Lei da Lomba, e também, passando para a parte mais da aplicabilidade do produto principal desse trabalho, também uma questão jurídico-normativa, que é o que vai nos permitir, efetivamente, transformar esse belo trabalho, esse lindo trabalho que foi feito, em algo que a gente possa reverter para a cidade, né? Então, nesse sentido, a gente tem o Estatuto da Cidade, que traz essa luz de um planejamento urbano não mais apenas assim, tecnicista daquele período militar, né, construído naquela época, mas de muita vontade de se voltar um pouco para a questão das bases, da população, essas questões participativas, de construção participativa, de construção democrática. Eu acho que isso é importante, né? E uma coisa que eu friso nas apresentações é que hoje o Estatuto das Cidades ele finca, né, digamos assim, na legislação, a ideia da operação urbana consorciada.
Essa palavra é muito importante. Por quê? Porque a gente vê, Brasil afora, experiências de operações urbanas sendo apresentadas, e o próprio fato de se referir a operações urbanas consorciadas como operações urbanas já nos serve de alerta. Na medida que no discurso eu tiro a palavra consorciada, que está na lei, e começo a falar de operações urbanas, dá um exemplo, Porto Maravilha, né, e outras tantas aí, desses grandes empreendimentos, ou então os grandes eventos que ocorreram no Brasil nos últimos tempos, em que a questão da construção do consórcio, né, dessa coisa que passa pelo poder público, dialogar com os interessados, parceiros, donos do capital, os investidores e com a comunidade, na medida que eu passo a falar em operações urbanas e esqueço que a lei frisa muito claramente que elas devem ser consorciadas, a gente passa a ter uma espécie de aberração do espírito e do mérito desse tipo de instrumento urbano jurídico, né? Ou urbanístico, né? A gente perde um pouco isso, porque elas passam a ser operações muito mais financeiras entre poder público, investidores e bancos, do que efetivamente de uma participação e de uma construção democrática, como a Cleia tão bem nos ilustrou aqui, esse processo da operação urbana consorciada Lomba do Pinheiro. Então, acho que é importante a gente ancorar a palavrinha consorciadas até que a lei mude, e se mudar, né? Ou que a gente passe a chamar essas outras investidas, não é questão de invalidá-las, mas de não confundi-las, não chamar de operação urbana uma coisa que, de certa forma, não será totalmente consorciada com a comunidade, com a população afetada. Então, esse eu acho que é um primeiro recado que é importante a gente levar daqui hoje, né? Da importância dessa construção democrática, participativa, em detrimento de um trabalho em que a prefeitura vai entrar em contato com investidores e vai, por talvez não ter capital para investir, buscar parceiros. Isso, para mim, tem muito mais cara de parcerias público-privadas do que de operações urbanas consorciadas. Eu acho que é importante também, no papel do poder público, e aqui eu também falo não só como arquiteto urbanista, mas como hoje funcionário público, então, como poder público, que a gente possa ter a sensibilidade da necessidade dessa capacidade de mediação que a Cleia muito bem apresentou, né? E de sair um pouco, nós arquitetos urbanistas, desse pedestal de tecnicista, de sermos os grandes conhecedores e sabedores da cidade. A gente sabe que isso não cola mais, né? Arquitetos urbanistas sozinhos não produzem cidades. Então, a gente tem que aprender a conversar com todo mundo, não só com a população, mas com todas as outras áreas que tangenciam qualquer projeto de cidade. Isso também é muito importante. E a gente tem que ter sensibilidade também na hora de fazer as mediações no território, né? Porque a gente vai estar trabalhando com interesses muito diversos. A gente vai estar trabalhando com interesses dos empreendedores, com interesses da comunidade e, de certa forma, por obrigação, interesses do poder público em fazer isso acontecer da melhor forma, né? Levar, digamos assim, todos juntos, né? Então, pode passar. Eu vou passar rapidamente por isso aqui. É uma espécie de uma timeline que eu montei, né, para recuperar um pouco esse processo. Então, lá em 93, Congresso das Cidades, né, começam discussões a respeito do plano diretor vigente na época, que era 43, dando conta de que a legislação urbanística, o plano diretor que existia à época, ele não conseguia mais abraçar as necessidades de Porto Alegre, as necessidades da cidade e dos cidadãos, né? Então, em 98, acontece essa situação que é quase pré-início da Lei da Lomba, né? Em 99, os escritórios eles passam a ser, né, colocados, como a Cléia falou, dentro da comunidade, e se deflagra, então, a alteração da nossa lei do plano diretor. Então, a 43 passa a ser a 434. Então, eu entendo que esse é o primeiro marco do trajeto, assim, da legislação, de tu ter um plano muito mais voltado para as questões democráticas e participativas. Porto Alegre até foi precursora nisso, porque, como a gente sabe, o Estatuto da Cidade só vai acontecer em 2001. Então, muito dessa discussão, e que foi jogada para dentro da 434, ela depois vai fomentar, em 2001,
as discussões do Estatuto da Cidade. Então, Porto Alegre, naquele período, ela conseguiu se adiantar um pouco em relação à discussão num plano nacional que viria a produzir o Estatuto da Cidade, a Lei Federal 10.257, já em 2001. O que a gente vê? A gente vê também que, a partir de 2001 e desse período todo de discussão que levou à alteração do nosso plano diretor, com a lei que existe hoje, né, e suas revisões posteriores, houve, do ponto de vista da prefeitura, como a Cléia mostrou, um denso trabalho, né, do poder público, a partir da instalação do escritório na região da Lomba do Pinheiro, de tentativa de construir, de fato, um processo calcado nesses preceitos, né? Nesses preceitos que a gente vai, lendo o Estatuto da Cidade, a gente incorporando isso, a gente entende que é um avanço, né? Um avanço no planejamento urbano, nas políticas de planejamento urbano, políticas públicas. Então, vai ter a criação do grupo de planejamento local, o desenvolvimento sustentável da Lomba do Pinheiro é a primeira publicação que vai sair desse trabalho que a Cléia falou. Depois, em 2004, tem a publicação das bases para o plano de desenvolvimento. Lá em 2007, o segundo volume, que seria bases para o plano aqui, eu repeti, mas está errado, ali é para o plano de melhorias, em 2007, teria que arrumar. Em 2008, começam a acontecer alguns movimentos de leis que perspassam o plano diretor, né, e para poder pavimentar o caminho para instituir a operação urbana consorciada, porque ela não estava no plano diretor em 99, ela passa a existir em 2001 como um regramento federal, e esse regramento federal precisa ser incorporado no plano. Embora as discussões nossas tenham começado antes, do ponto de vista prático, os instrumentos ainda não estavam. Então, a gente vai ter de 2008 até 2009, que é quando a lei da operação urbana consorciada ela é promulgada e passa a valer, a gente vai ter um preparo desse caminho, alterando o plano diretor em alguns artigos e trazendo os conceitos do Estatuto da Cidade para dentro do plano diretor para viabilizar, então, lá em 2009, que é aquele quadradinho verde lá embaixo, a Lei Complementar 630 de 2009 da Operação Urbana Consorciada. Eu vou passar para o outro lado aqui, porque está longe e está pequeno. Logo, então, que a lei ela passa a estar valendo, outras leis também de influência no território da operação urbana consorciada, elas acontecem, né? Gravames de áreas especiais de interesse social 3 em toda a cidade, e toda a cidade, todo o território da cidade vai ter interferência nessa lei, como a gente vai ver na sequência ali, porque sobre esse território, que a partir de todo aquele diagnóstico, leis que passam pela Câmara, né, desconsideram o diagnóstico e a indicação desse diagnóstico aqui, de para onde, por exemplo, né, as áreas especiais de interesse social 3, que são áreas de produção habitacional, para onde elas deveriam ir. Já havia um diagnóstico, um zoneamento para isso, e, mesmo existindo, não houve uma sensibilidade aqui de quem deixou a lei acontecer, né, de acurar o incentivo, digamos, dos Minha Casa Minha Vida para as áreas que já estavam diagnosticadas. Tem uma observação aqui, está ruim de ler, né, foi revogada por um ato administrativo, a 663, por conta do rito. Na verdade, não foi uma questão de mérito, não se avaliou o mérito para a revogação dessa lei, mas sim que não houve audiência pública. Então, por não haver audiência pública, ela deixou de valer. Depois ela volta revisada, né, com algumas áreas retiradas da lei, mas mesmo assim a gente vai continuar tendo áreas gravadas na lei da Lomba. Passa para o próximo. Não, volta uma. Esse é o mesmo slide, eu só queria que vocês reparassem para uma mancha, uma linha amarela. A gente está falando de uma década inteira de extenso trabalho, e eu fiz questão de marcar isso para a gente ver como na próxima década, de 2009 até 2019, 20, nós estamos lá ainda, né? A diferença de intensidade da atuação do poder público no território. Então, se a gente for comparar
o que se fez no período que a Cleia trouxe, para o que se fez depois de que a lei foi validada, promulgada e passou a valer, é muito pouco, né? E isso eu acho que é uma crítica, uma autocrítica que o poder público deve fazer. Por que havia aqui, né, uma disposição, um interesse e um esforço bastante grande de desenvolver esse trabalho, e depois que essa lei passa a existir como um principal instrumento para fazer acontecer esse trabalho, a gente tem tão pouco. E mais do que isso, dentro desse período, pode passar a próxima, que são aproximadamente 3 anos, 4 anos, boa parte, né, das leis e decretos que acontecem a partir de 2016 são para alterar coisas, né? Uma lei que mal pôde ser testada, porque não pavimentou a sua possibilidade de ser implementada, ela já começa a ser questionada. Então, a gente tem aquela lei que eu tinha mostrado aqui no cantinho, ela volta como a 799, e essa está valendo, né? Algumas alterações de conceitos que a lei traz nos seus anexos, que depois eu vou mostrar. Enfim, eu não vou entrar nos pormenores, a apresentação vai ficar aí também, quem quiser. Acho que depois pode pesquisar a fundo, mas eu acho que o resumo dessa timeline, hoje a gente está em 2018, é ver, digamos assim, esse processo sobre a ótica de 2 décadas e de uma década de extremo trabalho, extremo esforço, extremo empenho das pessoas envolvidas e, num segundo momento, um pouco de descaso com todo esse trabalho, né? Em 2016, 2015 para 2016, por conta de uma pressão do mercado imobiliário, a atual supervisora de planejamento, então, chama alguns técnicos da prefeitura para que a gente ressuscite o trabalho, um pouco pela pressão, um pouco pela importância e um pouco pela pressão também dos empreendimentos que começavam a olhar para o território, e a gente precisava poder chegar ao fim de um processo de análise, como a Denise explicou, que aqui na lei da Lomba vai ter umas peculiaridades, mas chegar no fim de um processo de análise, a lei estava valendo, enfim, temos que nos debruçar e correr atrás do tempo perdido. Então, de 2015 e 2016, a gente passa, então, a operar a tentativa de finalizar pavimentar, digamos, esse caminho para que ela possa ser implementada e já também construir uma possibilidade de revisá-la, não num primeiro momento, porque, na minha modesta opinião, uma lei que não pôde ser testada ainda, a gente não é irresponsável, mesmo sabendo que o território evoluiu 20 anos, é responsável falar em revisá-la se a gente não conseguiu nem operacionalizar ela. Esse aqui é a capa de um daqueles produtos que eu elenquei ali na timeline, que é, volta líder, o projeto integrado de desenvolvimento sustentável da Lomba do Pinheiro. Isso foi publicado, publicação em papel, está em extinção, a gente deve ter uns 2 ou 3 só lá, a grande maioria já foi distribuído. Depois, o Construindo a Lomba do Futuro, volumes 1 e 2, plano de desenvolvimento local, plano de melhorias, esse aqui tem bastante, esse aqui a gente dá para distribuir alguns exemplares ainda, que resumem um pouco, né, como principais produtos desse trabalho que a Cleia apresentou. Bueno, eu não vou me ater, então, às leis, essas que eu mostrei na timeline, mas, assim, essa lei foi um pouco anterior à lei da Lomba, ela é de 2008, ela, então, joga para dentro do plano diretor, né, a questão dos instrumentos. Operação Urbana Consorciada vai estar na lista do Estatuto da Cidade para que o plano diretor reconheça o Estatuto da Cidade e permita, então, iniciar o trabalho de construção da lei da Operação Urbana Consorciada. Essa segunda lei ela já é mais próxima da data de promulgação da lei da Operação Urbana. Bem dizer, a lei da Operação Urbana é a 630, essa é a 627. Ela, em cima da Operação Urbana Consorciada, que entrou na 606, ela, então, detalha mais claramente o que uma operação urbana consorciada em Porto Alegre, qual é o norte para se fazer um trabalho a partir do viés desse instrumento. Então, poderíamos ler, né, mas deixa eu ver o que ficaria mais importante para não delongar muito. Ele institui, então, a operação urbana, ele vai reforçar as finalidades ali no artigo 3, vai falar da questão da figura da contrapartida, que é muito importante, né? Ao contrário do restante da cidade, onde a gente tem
o solo criado, por exemplo, como um instrumento urbanístico para flexibilizar, não para flexibilizar, mas que tu pode adquirir capacidade construtiva e pagar por isso, seria a outorga onerosa Brasil afora, aqui, solo criado. A questão da contrapartida, ela vai incorporar a ideia de solo criado e de outras flexibilizações num único elemento. Então, se eu quiser construir mais, se eu quiser flexibilizar módulo, se eu quiser módulo de parcelamento do solo, se eu quiser ter atividades que eu não tenho direito, no que nós vamos ver aqui que a lei vai chamar de regime urbanístico básico, né, eu vou ter delineado um regime urbanístico máximo, que no território ele se sobrepõe ao regime urbanístico básico, ele ocupa, é um outro layer sobre o mesmo território, e aí o empreendedor que quiser empreender na lei da lomba, ele vai poder optar por ficar no regime urbanístico básico, que é o plano diretor, ou ir para o regime urbanístico máximo, né? E indo para o regime urbanístico máximo, seja por índice, seja por parcelamento do solo, seja por atividade, ele terá que aportar uma contrapartida monetária ou em obras, serviços, né, infraestrutura, enfim. A lei traz tudo isso, traz um cardápio de possibilidades para o empreendedor fazer essa contrapartida. Em último caso, ele paga também essa contrapartida em dinheiro por uma conta específica, e isso é importante também, né? O recurso oriundo dessa contrapartida, que vier em pecúnia, ele não cai no caixa único da prefeitura, né? A lei ela protege, de certa forma, esses recursos numa conta específica, num fundo específico, para utilização dentro da operação urbana consorciada Lomba do Pinheiro, dentro da área que a lei vai delimitar para a operação atuar. Então, isso é mais ou menos um resumo. Pode passar. Pode passar, senão vai ficar muito demorado. Bom, chegamos na lei da operação urbana consorciada, né? Uma das coisas importantes, ela vai... até teve pergunta aí da Cléia sobre a SPM, né? Hoje a gente não tem mais a SPM, tampouco a gente tem a SMURB, né? Hoje, o planejamento urbano, como se conheceu na SPM, ele está dividido em pelo menos 2 secretarias, né? A Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que tem um núcleo de planejamento urbano, que hoje discute a revisão do plano diretor, e grande parte da máquina, que uma hora foi... Máquina que eu falo assim, do ponto de vista da análise de processos, que foi SPM e também foi SMOV em relação à edificação, virou SMURB, num determinado momento, lá por 2013, 2014, a SMURB ela era SPM mais a parte da SMOV que trabalhava com licenciamento. Hoje isso também não existe mais, a SMURB deixou de existir, virou SMDE, onde eu, a Denise, a Gladys, né, e mais alguns colegas que estão aqui trabalham. Então, a gente trabalha hoje sobre um viés do desenvolvimento econômico. Então, todo e qualquer... Oi, Dê? A Gladys é Ismans. Então, tá, a Gladys é Ismans. Mesmo prédio, 2 secretarias, né? Mas acho que o importante é ver que hoje a gente está tocando o planejamento urbano que nos cabe na SMDE a partir dessa ótica do desenvolvimento econômico, né? É um dado, é um nome, é um dado. Então, a lei, voltando aqui para a lei, ela foi feita na época em que a SPM era SPM, tá? Em que a Secretaria de Meio Ambiente era a Secretaria de Meio Ambiente, não de Meio Ambiente e Sustentabilidade, e a única estrutura dessa... que vai ser citada na lei e que participou do trabalho da CLEA, que ainda continua com o mesmo nome, com as mesmas atribuições, é o DEMAB. Então, como vocês viram da importância dessas 3 secretarias lá, SPM, SMANS e DEMAB, na lei elas vão ser citadas e elas vão ser, digamos, partícipes do Comitê de Desenvolvimento, que também é apontado na lei como a principal forma de controle da operação urbana consorciada. Mas vamos lá. Então, ficou instituída, né, ela reforça a questão da construção democrático-participativa, né, proprietários, moradores, usuários permanentes, né, e os interessados da área privada, né, os investidores. Eles estão, então, na composição desse grupo de agentes, né, da cidade. Ele
vai fazer menção ao plano diretor, e aí a Cleia até falou assim, é diferente do plano diretor. Não, eu entendo que a operação urbana consorciada ela respeita muito o plano diretor. Ela conversa muito, né, essa lei conversa muito com o plano diretor. Aquilo que ela acrescenta, que ela traz de novo, ela tem muito respeito em relação ao plano diretor, no sentido de enquadrar, digamos assim, nas categorias, na estrutura criada no plano diretor para as nossas análises dentro da prefeitura, né? Ela vai respeitar o conceito de macrozona, ela vai respeitar o conceito de unidade de estruturação urbana, de subunidade de estruturação urbana, dos regimes urbanísticos, né? Ela vai propor novos zoneamentos, sobretudo, nós vamos ver no regime urbanístico máximo. Mas, fora isso, ela vai trabalhar com as mesmas figurinhas, com os mesmos ingredientes, digamos assim, do plano diretor. Então, uma das críticas que a gente ouve bastante dentro do poder público, né, por parte de colegas que não conseguiram se apropriar desse instrumento, é que essa lei ela é inaplicável, que essa lei é difícil, que ela é burra, que ela é inviável. Nada disso, para quem pega, senta e lê a lei, se comprova a verdade, né? Muito antes, pelo contrário. Ela é uma lei bastante respeitosa em relação ao plano diretor e de uma aplicabilidade bastante tranquila, desde que se faça o que a gente estava vendo ali naquela linha de tempo, né? Se pavimente o caminho para que a gente possa operacionalizá-lo. Então, o artigo 2 vai trazer uma definição da área. A Cleia falou bastante em macrozona 6, né? Pois bem, essa macrozona 6, em 2009, ela vai deixar de existir. Vai se criar uma nova macrozona, que vai englobar toda a macrozona 6 e mais bordas de outras macrozonas. Eu não sei se macrozona é um conceito que todo mundo tem familiaridade, mas acho que cabe uma rápida explicação aqui. A cidade, o território é dividido em macrozonas por características morfológicas, tipológicas, isso quem faz é o plano diretor. Antes da lei da Lomba, as características desse território da Lomba e desse eixo que a Cleia apresentou ali, né, que vai até Restinga, foi criada uma macrozona, se identificou uma coincidência de características para esse território, se chamou de macrozona 6, eixo Lomba-Restinga, isso? Essa macrozona 6, então, em 2009, ela passa a ser alterada, ela não vai ter mais o mesmo perímetro, ela vai virar macrozona 10 em vez da 6, e ela vai ser, então, a área definida para atuação da operação urbana consorciada. Dentro desse território delimitado pela macrozona 10, a gente vai estar trabalhando, então, com esses dois regimes urbanísticos. Então, e a descrição dessa área está no artigo 2. O artigo 3 vai trazer as finalidades. Eu vou ler rapidamente aqui, né? Promover gestão de processos de desenvolvimento local, sustentabilidade urbana ambiental, a responsabilidade disso é compartilhada, a habitação de interesse social é um compromisso coletivo, poder público, moradores e empreendedores. Os ônus e os benefícios desse processo, eles são distribuídos entre todos. A questão da valorização imobiliária, né? Recuperar esse investimento para a região. Então, permito que tu empreendas, desde que o teu empreendimento retorne para a região e, de alguma forma, com alguma recuperação, seja ela ambiental, seja ela de infraestrutura, seja ela de geração de emprego ou de implantação de equipamentos públicos, né? Solução dos problemas habitacionais. A Cleia traz bastante a questão da informalidade, né? Um dos motivos dessa lei existir é tu conseguir fazer a regularização dos núcleos habitacionais irregulares e, ao mesmo tempo, o desincentivar a ocupação irregular em detrimento de projetos habitacionais, a EIS3, produção habitacional de interesse social, regulares, aprovados, com infraestrutura, perto dos eixos principais da região, nas áreas onde tu não vai ter um conflito muito grande com as questões ambientais, porque a Lomba é recheada de questões ambientais, e por aí vai. Então, dentro dessa questão de interesse social, tanto as questões habitacionais como de acesso à terra urbanizada, regularização fundiária, urbanização, áreas ocupadas, a promoção de empreendimentos e de urbanização na região como um todo para atendimento do interesse público. Aí, na seção 2, dentro do plano, a gente vai ter essa questão da figura dos dois regimes, regime urbanístico básico e o regime urbanístico máximo.
Esse detalhamento, a gente vai ver nos mapas depois, ele vai estar nos anexos, o regime urbanístico básico no anexo 1 e anexo 2 da lei, que é o mapa e a sua tabela, tal qual o plano diretor, né? Traz um mapa e uma tabela com aquele quadro de regimes, e o anexo 3 e o anexo 4 do regime urbanístico máximo. Vai haver um anexo 5, que vai falar sobre a questão de zoneamentos e parcelamentos do solo. Então, todos os zoneamentos novos que a lei traz em relação aos zoneamentos do plano diretor, eles vão estar, digamos assim, sistematizados nesse anexo 5, e um anexo 6, que vai trazer um reconhecimento na malha viária básica estruturadora do território, para que a gente consiga ver também que, ao olhar para essa malha básica do sistema viário, a gente vê a intenção do projeto de território bastante colocada ali, de reforçar miscigenação de uso nas centralidades, né? Então, as maiores alturas, os melhores índices, o espectro maior de atividades, né, da operação urbana consorciada, ele vai casar, ele vai se concentrar nesses eixos diagnosticados pelo trabalho como de estruturação do território. E outras porções do território de maior ocorrência de bens ambientais, no zoneamento e no regime urbanístico, a gente vai ver que eles vão ser preservados, que o estudo, então, ele tenta realmente separar isso para garantir a preservação e o desenvolvimento ao mesmo tempo. Deixa que passa. Plano de melhorias urbanas. Tá, eu vou voltar depois no plano de melhorias urbanas, que a lei traz na seção 5. Acho que vamos para os mapas, porque ficar lendo lei é bom, mas é chato. Tá, aqui, ó. Chegamos no final da lei aqui. Aquilo que a Cleia mostrou na lei da operação urbana e na linguagem do plano diretor, ele vai se dividir em 4 unidades de estruturação urbana. Então, nós vamos ter 10 é a macrozona, 001, 002, 003, 004. São 4 unidades de estruturação urbana e dentro delas, então, as subunidades onde o regime urbanístico para aplicação nos projetos ele vai estar dado. Esses são os anexos, então, que eu estava falando, né, o anexo 1 e o anexo 3, para a gente poder comparar um pouco as questões de zoneamento do território, né. Então, aqui à esquerda eu tenho o regime urbanístico básico, à direita eu vou ter o regime urbanístico máximo, vocês veem que o perímetro é o mesmo, e que aquelas 4, volta ali rapidinho só, aquelas 4 unidades de estruturação urbana estão subdivididas agora em subunidades de estruturação urbana para aplicação no regime urbanístico. No regime urbanístico básico, ali na legenda, todos aqueles zoneamentos de uso são zoneamentos de uso do plano diretor. Então, a lei da Lomba ela respeitou a fotografia da cidade do plano diretor da 434, no momento em que ela se institui, ela respeitou ipsis literis o que tinha no território. Ela não alterou nada. A única coisa que ela fez foi criar essa macrozona, né, esse perímetro novo, e diagnosticar nas áreas aptas à ocupação 1 e 2, ou melhor, no território, áreas que ela, então, vai batizar de aptas de ocupação 1 e 2, que são aquelas legendas ali, eu estou sem o amarelo e vermelho ali, isso, obrigado. Aí, tá? Que são, na verdade, o quê? São áreas que eram diagnosticadas no plano diretor como áreas de proteção ao ambiente natural, eram APAs, mas que a degradação dessas áreas ela já estava num estágio mais avançado e os processos de reversão dessa degradação para retornar ao seu meio natural eram mais difíceis. Então, como a operação ela precisava lidar com esse chamariz aos empreendimentos também, oferecer algo para os empreendedores, foi criado esses 2 zoneamentos para dizer para o empreendedor que nessas áreas aqui, onde no regime urbanístico básico ele teria um regime urbanístico rarefeito, né, que a gente chama de áreas de ocupação, de áreas de preservação do ambiente natural, que ele poderia, no máximo, então, receber um aporte de regime urbanístico bastante mais interessante para os seus empreendimentos. Então, como eu estava falando, na medida que ele opta por sair
um empreendimento que vai numa dessas duas áreas aqui, que ele opte de sair do básico para ir para o máximo, ele pode ter um aporte, por exemplo, de índice de aproveitamento de 0,1 para 1,6, 2, ou acho que até índices bem generosos. E essa diferença ela será objeto de contrapartida. Então, os empreendimentos... existia uma intenção de direcionar, de mostrar para o empreendedor áreas aptas ao empreendedorismo, essas áreas aptas à ocupação. E, na medida que o empreendedor resolve aderir a esse processo, né, se ele migra para o regime urbanístico máximo, ele paga a contrapartida, ou por utilizar o índice, ou por ter no seu processo de parcelamento do solo uma flexibilidade de parcelar o solo. Por exemplo, aqui são áreas de 5.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados. O lote mínimo, ou cota ideal que eu tenho, é muito grande, né? Não é para um loteamento, não é para um condomínio de casas. Quando eu migro para lá, eu vou, por exemplo, aqui eu estou indo de apta ocupação 1 para residencial 1, aqui eu estou indo de apta ocupação 2 para áreas aptas a receber empreendimentos de interesse social, a EIS 3. Ou seja, o ganho que ele tem do ponto de vista da cota ideal é muito grande, é muito interessante. Então, para tentar induzir um crescimento, né, e incentivar os empreendimentos. Vai ser um outro viés, então, índice, cota e atividade, né, onde ele teria que empreender, muito provavelmente, com atividades parecidas do ponto de vista do território, com atividades rurais, rarefeitas e coisa e tal. Lá ele vai ter a possibilidade de empreender habitação, por exemplo, que é uma coisa que ele não poderia pelo plano diretor. Então, também tem isso. Pode passar, Bia? Os quadros aqui que conversam, dialogam com aqueles dois mapas, esses dois primeiros aqui do regime urbanístico básico, eu trouxe eles, não vou entrar no número aqui, mas essas partes em laranja são as áreas aptas à ocupação. Então, a gente vê que no regime urbanístico básico, fora os zoneamentos aptos à ocupação, o resto é plano diretor, permaneceu com os mesmos índices, as mesmas características do plano diretor da época. Já no regime urbanístico máximo, não, né? Aí todos os zoneamentos são novos, né? E os regimes todos, em sua maioria, serão favoráveis aos regimes do regime urbanístico básico. Às vezes não muda muito, por exemplo, vão ter regimes que a altura é a mesma, mas tu vai ter ganho na taxa de ocupação, tu vai ter ganho no tipo de empreendimento, uma atividade mais miscigenada. Não. Nem tudo gera um grande ganho de índice, nem todos esses zoneamentos. Mas em muitos deles tu vai ter o índice, tu vai ter atividade, em outros tu vai ter uma taxa de ocupação, uma altura, uma cota ideal intermediária, e por aí vai. Esse aqui é o anexo 5, que eu falei para vocês. Então, aqui nós vamos estar falando, fora as áreas aptas à ocupação e 2, todas as outras áreas, aqui todos os conceitos de zoneamento aqui são conceitos novos, né, para aplicação no regime urbanístico máximo. Eu fiz um grifo aqui na área de proteção ao ambiente natural. Aqui é interessante, porque esse é um conceito que está no plano diretor, né, a gente conhece as APAs do plano diretor, só que aqui tem um detalhezinho que a lei traz, que é interessante. Se a gente for ler o conceito e o grupamento de atividade, a gente vai ver que, diferentemente das áreas as outras macrozonas do plano diretor, se eu for empreender no máximo, num terreno atingido por área de proteção do ambiente natural, na condição de regime urbanístico máximo, diferentemente do resto da cidade, ou do básico, onde eu posso pegar no meu terreno e calcular qual é a minha área, por exemplo, residencial, é tanto. Eu calculo o número de economias dali. Qual é a minha área de economias? Qual é a minha área de APAN? Calculo o número de economias. Somo e misturo e distribuo no terreno, porque isso, do ponto de vista da densidade, se entende? Né? Os colegas entendem, a densidade é a mesma. Então, ocupar tudo na área residencial ou ocupar em todo o terreno dá na mesma, não vai adensar, e para o resto da cidade se permite essa distribuição do objeto arquitetônico em todo o terreno, claro, com o olhar do meio ambiente sempre, né, mas se permite, a gente, através de projeto especial, cansa de autorizar a distribuição dessas cotas ao longo. Aqui não pode. Aqui, no máximo, o que tu gerar em cada um dos dois
dos dois zoneamentos tem que ficar ali. Ela te permite passar os da APAN para um zoneamento mais intensivo. Mas eu não posso distribuir um potencial construtivo que eu vou ganhar por contrapartida para cima das minhas áreas de proteção do ambiente natural, se eu fizer a opção pelo máximo. Então, acho que é só um pequeno lembrete que tem algumas diferenças, mas não é nada muito... Assim, não ataca o plano diretamente na sua essência. Bom, aqui são outros zoneamentos, né? Vai falar das áreas especiais de interesse social 3. Pode passar, né? O último anexo é o anexo da malha viária básica, então, João de Oliveira Remião, Afonso Lourenço Mariante, né? E aí a gente pega lá o mapa dos regimes e vê, no máximo, aquilo que eu estava falando, que existe um incentivo de miscigenação nessas áreas que replicam esses eixos, né? Então, nisso o trabalho também, ele, enquanto projeto de território, ele acerta, porque ele permite, né, ou incentiva, pelo menos, os empreendimentos aonde já existe um tecido urbano mais estruturado e evita que em regiões onde a gente tem muito bem ambiental, a gente esteja induzindo cidade para cima desses locais. Eu trouxe aqui o decreto também do comitê. Então, o comitê, como forma de controle da operação, ele é um elemento extremamente importante para viabilizar a operação urbana consorciada. Esse decreto, que é o decreto 18.939, ele vai estabelecer, acho que o que é importante dele, assim, é uma estrutura tripartite, meio que a exemplo do CMDOA, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, né, onde tu vai ter representado o poder público, tu vai ter a sociedade civil organizada e tu vai ter a comunidade local. No decreto, ele só estabelece que um dos representantes teria que ser a SPM, que aqui já se chamava SMURB, um representante do DEMAB e um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SMAN, que ali, nessa época, se chamava SMAN, mas que agora é a SMANS, né? Em relação à sociedade civil organizada, esse decreto ele apenas observa que as entidades têm que ser entidades do Conselho, né? Ou seja, não posso ter uma entidade representada no comitê que não esteja no CMDOA, e que a representação da comunidade vai se dar no âmbito da região de planejamento, região 7 de planejamento, né? Com um representante que terá que ser obrigatoriamente o representante do CMDOA e outros dois que seriam eleitos na comunidade dentro dos fóruns da região. Pode passar, Adri. Aqui é mais ou menos uma estrutura de como esse comitê vai funcionar, então, né, com as secretarias. A presidência dele ela é da SPM, que no caso aqui SMURB e agora é CMDE, né? Tem um secretariado, existe a figura do vice-presidente, que se reveza em anos pares e ímpares com indicações ou dos representantes da comunidade ou das entidades, e os demais membros. Aqui estão a cópia das duas indicações do primeiro comitê, né? Então, houve lá, em 2015, uma nominata, isso tem que ser feito mediante parecer do CMDOA, do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. Se tiram os representantes titulares e suplentes de cada uma dessas representações, o comitê dá o parecer, e aí isso legitima a atuação do Comitê da Lomba. Volta ali só de... essa que saiu em 2015, ele não aconteceu, ele não passou a funcionar. Se demorou um ano a mais, para 2016, então, se fazer a nominata, que passou, então, com aqueles representantes ali, a operar desde 2016 até hoje. Esse ano, 2018, houve a troca dos representantes do CMDOA, e, por tabela, por mexer no CMDOA, essas indicações aqui também elas têm que ser novamente preenchidas. Então, atualizando em que pé que isso está, já foi feita a eleição, as entidades hoje do Conselho, antigamente, né, então nesse período inicial, aí, desde que se retomou de 2006 até 2018, a gente tinha Asbeia, a gente tinha a Sinduscom e a gente tinha a Sindimóveis. Isso hoje mudou, as novas entidades hoje são a ABS, o IAB e o SAERGS. Então, na fatia entidades, a representação que a gente vai ter de 2018 a 2020 será a ABS, será IAB e será a SAERGS.
A Maristela Maffei, que foi citada aqui, ela foi a delegada mais votada da região, então ela vai assumir, por estar no conselho, vai assumir também a cadeira no comitê, com mais outros 2 representantes da comunidade que já foram eleitos. Então, hoje, para esse novo comitê começar a operar, o que está faltando é que o poder público, mais uma vez, indique, né, os seus representantes das secretarias envolvidas, SMANS, SMDE e DEMAB, para que a gente possa, então, dispensar a última gestão e assumir, empossar a nova gestão. O plano de melhorias que estava lá na lei, eu pulei, não entrei no mérito dele, ele está esquematizado aqui, de certa forma. Ele se divide em 2 programas de atendimento, que a lei vai chamar de programa físico-ambiental e socioeconômico, e para cada raia nos assuntos de desenvolvimento, interesse social, ele vai ter, digamos assim, como input, tipos de intervenção. Então, ele, de certa forma, vai organizar a forma com que as contrapartidas vão ser cobradas dos empreendimentos no território. Então, seja por obra ou serviço, seja de forma pecuniária, seja habitação, seja lote infraestruturado, é dentro desse rol de categorias que a lei traz que o comitê vai poder, então, decidir as suas prioridades, né, de aplicação desses recursos ou do tipo de obra e serviço que tem que acontecer na comunidade. Aquelas colunas lá em cima, está ruim de ler, mas a lei traz 3 setores preferenciais, que ela chama de Beco do Davi, Arroio Agronomia e Mariante. Tá? A lei identifica dentro do território 3 setores preferenciais para o aporte dessas contrapartidas ser direcionado, mas aí, neste caso, sim, eu acho que, tendo passado 20 anos, nós estamos propondo agora, junto com o comitê, preencher essa planilha com outros setores preferenciais, porque talvez em 20 anos possam ter algumas situações sido agravadas ou algumas situações terem sido resolvidas, né, por si só, porque o poder público realmente não teve muita ação no território. Então, a gente está propondo, com esse quadro que sistematiza a lei do ponto de vista do plano de melhorias, lá no trabalho que está sendo feito, a gente está propondo, com o comitê e dentro do comitê, com a representação da comunidade, identificar, digamos assim, se há necessidade que não está prevista no que já foi, digamos, desenvolvido e trabalhado até então. E aqui eu trouxe, já está no final, eu dei uma baita corrida, né? Isso aqui é um caso, né? Voltando para as áreas aptas à ocupação, né? Aqui está mais destacada, a gente consegue enxergar onde elas estão, e o gravame de AES 3, que eu acho que uma das coisas que nos chamou a atenção quando a gente começou a trabalhar com a lei e com a análise dos processos, é que havia, nessas áreas de apta ocupação, do básico, transpondo elas para o máximo, havia um zoneamento de onde os empreendimentos de interesse social, de produção habitacional, para onde eles deveriam ir. E a gente vê que, em parte, eles respeitaram isso, já mordendo áreas ambientais, ou em outras partes, como lá, como cá, eles simplesmente se instalaram à revelia de um zoneamento que foi estabelecido. E isso é uma coisa que a gente está avaliando, porque a gente entende que essas áreas aqui, em primeiro lugar, elas deveriam ter sido gravadas não no básico, mas sim no máximo. Isso é um problema interno nosso lá que a gente tem que melhorar. Se eu pego hoje e entendo o plano diretor como o sistema georreferenciado do município que organiza toda a informação, as bases estão ali, e eu gravo uma lei de gravame de área especial de interesse social nesse sistema, eu estou gravando essa lei no básico. E se eu gravo no básico uma lei que te remete a um regime urbanístico próprio, que é o caso de empreendimentos Minha Casa Minha Vida, eu vou estar dando regime urbanístico para esse empreendimento ou para essa área sem passar pelo espírito da operação urbana consorciada, salvo se ele já tiver diagnosticado. Na medida que isso aqui, que empreendimentos se instalam em áreas que não são áreas diagnosticadas como próprias, e eu dou isso por lei complementar específica, eu estou dando um aporte de capacidade construtiva, um aporte de melhoria nas condições de parcelamento do solo, sem fazer esse empreendimento passar por contrapartida. Isso é um equívoco do espírito, pensando no espírito da lei. Então,
a gente está trabalhando nisso para, primeiro, policiar, monitorar, né, essas iniciativas e, ao analisar, entender que essas leis que são gravadas posteriores a 2009, de AES 3, elas sejam entendidas diretamente como gravames no máximo. Porque aí, pelo menos, se a gente não consegue se ater ao zoneamento, a gente consegue segurar o espírito da lei na mão e dizer, não, cara, tu ganhou por lei um regime urbanístico que tu não tinha. Então, nós vamos te analisar e vamos te cobrar contrapartida, mesmo sendo interesse social. Porque as áreas, necessariamente, de empreendimentos Minha Casa Minha Vida, cada vez mais fica claro que a gente está atendendo muito mais a um mercado, né, do que efetivamente ao déficit habitacional do DEMAB. Então, a gente tem muitos empreendimentos na CADAP, que é uma das comissões sendo aprovados, com flexibilizações que abraçam um espírito de interesse social, quando, na verdade, são empreendimentos de mercado, né? E isso destoa um pouco das intenções tanto do Minha Casa Minha Vida, né, como se pensou, como de uma lei como essa. Por último, e é o último mesmo, tem um conflito que está chegando até agora, Cléia, para a gente, que é por que a Macrozona 10, tendo abraçado bairros que não a Lomba do Pinheiro, no comitê não prestigiou essas comunidades, né? Então, seja por bairro, seja por região de planejamento, a gente vai ver que tem bordas da 8 e bordas da 5 aqui. Essas comunidades têm batido na prefeitura, batido no sentido de bater na porta, né, e também batido na questão de se sentirem tolhidas do processo, né, porque a Macrozona 10, ela, de fato, vai pegar franjas de outros bairros e de outras regiões de gestão e planejamento. Então, esse é um problema que o novo comitê vai ter que discutir e enfrentar para ver em que pé a gente consegue manter o que está estabelecido, porque, majoritariamente, a Macrozona 10 ela incide sobre a região de planejamento 7, ou de se ter uma sensibilidade, né, a essas demandas aqui e ver de que forma a gente pode incluir essa comunidade também nas discussões a partir de agora. Eu corri bastante, eu não pude ler quase nada das leis, mas eu acho que era isso. Muito obrigada, João Marcelo. A gente vai juntar as cadeiras aqui e a gente vai ter um tempo, então, para fazer perguntas. Elise, Cléia. João? Temos uma pergunta. A gente faz as perguntas por blocos, tá? Então, a gente vai fazer umas 2 ou 3 perguntas, de acordo com a demanda do público, e passamos para vocês. Ok, então, um bom dia a todos. Mais uma vez, parabéns à nossa anfitriã, professora doutora Lívia Terezinha Salomão Piccinini, por organizar esse curso de especialização com tantas palestras interessantes. Parabéns aos palestrantes. Eu estive recentemente na Lomba do Pinheiro, né? Eu conheço aquela área empiricamente. Eu visitei o CTG do século XXI, que eu não sei se vocês estão familiarizados. É um CTG que utiliza várias tecnologias alternativas integradamente. Eu aconselho a visita a essa edificação. Mas a minha pergunta vai para o colega João, com relação, João, à hierarquia da legislação, porque, por exemplo, quando você fala dessa macrozona 10 incorporando a macrozona 6, quando você fala desse zoneamento versão versão máxima e... Quais são as 2 palavras mesmo? Básico e máximo, tá. Como é que fica isso com relação à lei do plano diretor, que, se não me engano, seria a lei mor do município depois da lei orgânica, né? Quando essas novas legislações são aprovadas, isso é feito também uma emenda para a lei do plano diretor? Como é que fica isso em termos de hierarquia jurídica? Mais perguntas?
Meu nome é Gladys, eu também trabalho na secretaria, uma das secretarias de Porto Alegre hoje. Só quero fazer uma consideração muito interessante, que eu participei de um evento em São Paulo durante uma semana em que se discutia operações urbanas consorciadas no âmbito da América Latina, promovido pelo Ministério da Cidade, em que levei o caso da operação urbana Lomba do Pinheiro, porque não tínhamos outra, e esta é uma experiência bastante interessante, e o mais surpreendente é que, de todas as experiências que foram apresentadas lá, a única experiência que tem como objetivo maior o atendimento das necessidades de populações mais fragilizadas é a operação de Porto Alegre. E a maior crítica que se tem em relação a operações urbanas consorciadas no planeta é de que, em via de regra, elas se tornam modelos para obter benesses do setor imobiliário e, muitas vezes, à revelia dos interesses da população. Inclusive, essa é a maior crítica que tem em relação às operações urbanas que foram realizadas em São Paulo. E, muitas vezes, nessas operações de São Paulo, houve tentativa de omitir ou subtrair da operação o quesito população de baixa renda, atendimento à população de baixa renda. E no conteúdo da operação urbana do Estatuto da Cidade é frisado que a operação deve conter no seu escopo elementos que atendam a população de baixa renda. Então, todas essas situações eu acho que devem ficar bem presentes nessa apresentação, com todas as dificuldades que há em implementar este projeto, mas que ele deve ser reconhecido com este grande mérito de trazer à tona um aspecto que normalmente não é de mercado, mas que, em função do volume de financiamento que foi disponibilizado pelo Ministério das Cidades para a produção de Minha Casa Minha Vida, ele entrou no mercado. Então, tem uma questão bastante importante e interessante a ser estudado aí, né? Acho que a universidade tem um campo bastante interessante para estudar, e quero parabenizar, então, a todos os colegas pelo seu envolvimento, seu empenho, especialmente a Cleia, que é uma guerreira, e a outros que não estão aqui, que também participaram arduamente desse projeto. Pessoal? Meu nome é Diego. Interessante, a pergunta é bem relacionada a isso. Para o João, como é que é feito o controle da qualidade dos serviços de contrapartida nesses casos consorciados, do tipo que atenda, por exemplo, que avalie a qualidade da contrapartida ou obra ou serviço, do ponto de vista se está respondendo depois de executado. E vou aproveitar uma segunda pergunta daí para a Denise. Uma questão que tu estava colocando da aprovação, todos aqueles trâmites até chegar ao habite. A gente eu escuto isso bastante porque eu trabalho no mercado imobiliário, a gente tem que viver. E eu sempre escuto, e com alguma crítica, assim, sempre há reclamação de que as coisas demoram demais. Eu acredito que tudo tem o seu tempo, mas do ponto de vista de vocês que trabalham lá, existiria maneiras de fazer com que o processo seja, tipo, fazendo uma análise interna, né, de que o processo seja um pouco mais rápido? Claro, com os controles para que também quem executa as obras depois faça de maneira correta. Obrigado. Não, só para complementar a pergunta do Diego das contrapartidas, tem algum planejamento de contrapartidas, tipo um plano de intervenções, por exemplo, que já esteja planejado na operação e que tenha uma ordem de prioridades, enfim?
tentar... A minha voz está horrível, ela não é assim, tá? Eu estou há 2 semanas. É muito grito livre e muito grito não, então a gente fica assim. Respondendo a teu nome é mesmo? Teu nome mesmo? Joel. Tua pergunta. Na verdade, quando a lei da operação urbana consorciada ela vem da forma de uma lei complementar, e o nosso plano diretor é uma lei complementar, ele automaticamente ele passa a sobrepor, né, em validade as regras para aquele território. Em 2010, quando a gente vai ter a revisão, finalmente a revisão da 434 de 99, né, quase 10 anos depois, a revisão ela vai jogar para dentro do plano diretor todas essas leis que eu mostrei ali naquela timeline que vieram até 2010. Então, a macrozona 11 ela é reconhecida em termos de texto do plano diretor em 2010, né? Embora desde 2009 ela já tivesse podendo ser aplicada porque uma lei complementar instituiu isso. Então, não tem conflito nenhum, né? Na medida que a lei é promulgada, para aquela macrozona que passa a existir, para aquele território, vão valer as regras daquela lei específica, que é uma lei complementar e que ela, digamos assim, ela atua em paralelo ao plano e o que tinha embaixo antes, como, por exemplo, a delimitação de uma macrozona 6, mesmo que não estivesse no texto do plano diretor em 2009, somente vai ser alterado isso em 2010, né, na revisão, aquilo passa a valer pelo texto da lei específica da operação urbana consorciada. Sobre os regimes urbanísticos básico e máximo, na verdade, aquilo que eu falei, né? O plano diretor como era, ele passa a ser o regime urbanístico básico, com o advento das áreas aptas à ocupação, né? E o regime urbanístico máximo, que é uma novidade em 2009, passa a valer para todo mundo, mas vejam bem, não é para todo mundo. O empreendedor não é obrigado, ele não precisa ir para o regime urbanístico máximo. Ele não é obrigado a aderir à operação urbana consorciada. Se ele quiser empreender na Lomba do Pinheiro e aquele regime urbanístico que ele tinha no plano diretor e que permaneceu no regime urbanístico máximo, né, serve para o seu empreendimento, tá ok. Ele não vai ser, digamos assim, ele vai tramitar o seu empreendimento, como a Denise explicou, nas comissões, como um empreendimento normal da cidade, né, e não tendo a adesão, ele vai ser avaliado da mesma forma que qualquer empreendimento em qualquer outro lugar da cidade, estando na macrozona 10. Se ele se fizer valer do regime urbanístico máximo, portanto, aderir à operação urbana consorciada, aí sim, ele vai ter que observar o texto da lei e, para aquilo que ele utilizar para além do básico, dentro dos limites, importante, que o máximo estabelece, não existe flexibilização para além do máximo, né? Entrando um pouco, cruzando um pouco aqui os conhecimentos que a Denise apresentou das flexibilizações. Vou dar um exemplo. Se eu tenho lá um território, um terreno, que tem uma altura... Bom, a altura não é um bom exemplo, mas que tem um índice 1, residencial, e, no máximo, ele vai para índice 2,5. Esse empreendimento, por projeto especial, não poderá pleitear um índice maior que 2,5, mesmo por flexibilização. Por quê? Porque o regime urbanístico máximo já estabelece o que é máximo. Pois é, por que eu não usei? Eu ia falar da altura, mas não usei da altura. Porque a altura é um quesito que a lei ela não é taxativa, não tem uma forma de contrapartida para a altura. Então ela joga para o sistema, né, para o SMGP, que já foi apresentado aqui pelo Rafael Passo, para que o MGP decida caso a caso a questão da altura. Então se flexibiliza muito a altura no resto da cidade, desde que, ou até não, mas assim, vamos pegar um caso em que o cara só quisesse uma altura que ele não tem direito. Ele está lá com um limite de 9 metros no básico, 9 metros no máximo, e o cara quer empreender com 27. Como é que eu analiso essa flexibilização de altura para além do máximo? Isso a lei não é taxativa, ela remete para o SMGP. Mas nós, técnicos que estamos aplicando a lei, a gente tem entendimento que se no básico é 9, se no máximo é 9, para aquele zoneamento específico, o meu entendimento técnico já está dado, não tem flexibilização de altura, não cabe outro. Mas a lei não é
precisa sobre isso. Então, essas pequenas coisinhas, que eu acho que talvez aí, comparando plano diretor e lei da operação urbana consorciada, que talvez a gente precise, numa eventual revisão que tem que ser feita, a lei prevê essa revisão, a gente tem que deixar mais claro isso, até deixar mais claro os nossos entendimentos. Não, o máximo é o limite, não cabe flexibilização sobre o limite do máximo. Mas no caso dessa altura aí, não caberia ainda um pouco através de solo criado? Não. Porque... E outra coisa, as novas leis complementares fazem referência à anulação de parágrafos ou artigos das leis anteriores? Ou apenas já se entende que aquilo já anula o anterior? Então, rapidamente, solo criado, não existe venda de solo criado na macrozona 10. Por quê? Lembrem que eu falei que existe uma conta, um fundo para essas contrapartidas? Se eu vendo o solo criado na Lei da Lomba, como eu faço para o restante da cidade, esse dinheiro que vai entrar na prefeitura via UDRE, ele vai cair num caixa único da prefeitura e vai ir, sabe-se lá para onde. Então, a operação urbana consorciada, ela protege a questão do índice e ela prevê uma forma de cálculo para cobrar contrapartida sobre isso, que não é muito diferente do solo criado, ela inclusive utiliza os valores de solo criado como referência, para garantir que um aporte no regime urbanístico máximo de índice fique dentro da lomba através de contrapartida. Então, eu tenho valores de solo criado para a macrozona 10, só que eu não vendo o solo criado na macrozona 10. Eu faço com que os empreendimentos que aderirem ao máximo, eles usem e paguem esse solo criado por contrapartida. Qualquer lei de igual tamanho, né, de igual tamanho é horrível, de igual tipo uma lei equivalência, uma lei complementar, ela altera a outra. E a gente tem uma lista de leis que alteraram coisas muito específicas da operação urbana consorciada posteriores a 2009. A gente está monitorando isso e está vendo, inclusive, o problema de algumas, como essas de gravame de AIS-3 que eu mencionei aqui. Existem outras, mas como a gente tinha pouco tempo, eu não consegui falar sobre isso. Eu vou pegar ali, passar para tentar responder a pergunta da qualidade. Mas antes, eu vou responder a tua pergunta sobre se está estratificado isso, né, das contrapartidas. O plano de melhorias, aquela planilha que eu mostrei para vocês, é isso que tu está perguntando. Na verdade, o plano de melhorias estabelece todas as possibilidades de direcionamento do dinheiro da contrapartida, se ela vier em dinheiro, ou das obras, né, dentro do que a lei traz no corpo do seu texto, né, dos dois planos, dos dois programas de atendimento, ou do socioeconômico ou do físico-ambiental. Então, é ali que o comitê vai ter que se escorar para poder apontar as prioridades, e mais que as prioridades do ponto de vista temático, né, a localização precisa no território. Se vai ser perto da João de Oliveira Remião, se vai ser lá embaixo, na borda da Restinga, e assim por diante. Sobre a questão da qualidade das obras, aí a gente vai ter que ver o timing, em que momento a gente se encontra. Quando eu falei que a lei não está totalmente implementada e não existe digamos assim, da parte do poder público, um preparo total para isso, o que acontece? Hoje, eu ainda não tenho empreendimentos que estejam na fase de pagar contrapartida. A gente já tem análise nas comissões de projetos especiais, de diversas comissões que passam pela gente para analisar no território da Lomba, que estão procurando o regime urbanístico máximo. Mas eles ainda estão na etapa ou de diretrizes, ou de estudo de viabilidade, ou de licenciamento, na aprovação e licenciamento. Então, como essas contrapartidas elas estão atreladas à aprovação e licenciamento, ou antes do ABITS, né, eu aprovei o meu empreendimento, eu passo por termo de referência, né, é onde eu estabeleço essa contrapartida, eu passo a cobrar isso deles, e eles não terão esse ABITS se não arcarem com a contrapartida, ou na forma de obra-serviço, ou de depósito na conta fundo. Quanto a essa questão de qualidade, eu me lembro que ficou na lei previsto um documento que ele assina junto à Procuradoria-Geral do município dos compromissos que ele vai atender na contrapartida. Então, se ele vai fazer, é o termo de compromisso o nome, aí ele vai fazer de acordo com as normas do demais. Se for uma infraestrutura, como qualquer parcelamento tem que atender aquelas regras, ele vai fazer a mesma coisa. Se for construir uma escola, é conforme os padrões que a SMED determina, ou uma escola infantil. Então, isso está, digamos, já está encaminhado no termo de compromisso. E quem vai fiscalizar é a Procuradoria-Geral do município e a Secretaria da Fazenda.
Aí eles já passam para outro patamar, que é a execução, né? E, obviamente, assim, pegar o exemplo aqui de uma escola, por exemplo, ou no posto de saúde, também vai ter um papel muito importante da antiga SMOV, que agora é a Secretaria Municipal de Infraestrutura, SMIN, e Mobilidade Urbana, quanto a essa questão da obra, porque vão ser, enfim, equipamentos públicos, por exemplo, né, e que essa secretaria tem bastante know-how nisso, né, a questão de licitação, acompanhamento de obra, entrega, essas coisas. Diego. Diego, sobre o tempo de tramitação, acho que o corpo técnico todo do município se solidariza com a causa de vocês. Acho que são equipes exíguas, um trabalho imenso para ser feito via de regra. E eu só retomei aqui esse quadrinho, que, na verdade, assim, o tempo também é parte da análise do projeto. Enfim, existe um universo gigante de complexidade. Por exemplo, se o cara vai entrar com uma área de loteamento, que precisa dar diretrizes, avaliar toda a estrutura viária nova, ou um território novo, quais as condições, são situações muito e muito particulares. Não há uma regra, não tem um formato, não tem um padrão. Vai ter empreendimentos que vão ter complexidades ambientais, que vai ter um laudo que, quem sabe, leve anos para ser feito, é verdade? Ou uma estrutura viária que precisa compatibilizar com outros empreendimentos que estão estruturando a cidade próximo e que precisa de um diagnóstico que ainda não foi feito, precisa do diagnóstico para alguém poder... Então, sim, os empreendedores constroem a cidade junto com o poder público, fato, mas em que pese que, sim, poderia ser dado celeridade por N, melhores condições de trabalho, um corpo técnico maior, melhores condições de aprovação, para não dizer sistema, né? Sistema mesmo, programas, enfim, que pudessem subsidiar, ser melhores, mais rápidos. Mas a gente também tem a gente também aponta dedos. Assim, não raro, a gente faz uma análise que, sinceramente, eu acredito que eu me debrucei mais sobre o projeto do que o próprio requerente, o responsável técnico. Então, é muito fácil também vir com um documento, um material em condições sofríveis de análise, em que a gente tem que, né, começar do... Olha, gente, né? Tudo que não está sendo mostrado, você tem que dizer, para depois supor o que ele vai vir e o que a gente vai precisar, e para onde chegar. O número... Isso eu estou falando de um universo gigante de análise, mas assim, serviria só para aprovação, só para BITS. Quantos arquitetos que projetaram, executaram a sua obra e pediram 3 vezes a BITS, vistoria, para conseguir uma BITS? Não só ele precisou 3 vezes uma análise, como onerou todos os outros que também queriam e poderiam ter feito numa vez só. Eu estou me solidarizando com todas as etapas. Assim, nunca vistoriei um prédio, uma edificação, nunca fiz licenciamento também, a parte mesmo eu só licenciei, mas assim, hoje que eu estou na triagem dos projetos, não menos diferente. A gente precisa... A construção da cidade ela é solidária, a gente precisa ter os melhores responsáveis técnicos, responsáveis de verdade, que façam valer as suas assinaturas, os seus documentos e tal. E daí a gente consegue realmente dimensionar o que é incapacidade do poder público. Seria lindo, porque eu acho que há uma demora, uma gigante, muitos problemas, enfim, mas quando começa a misturar nesse caldo de idas e vindas, que também é da parte, né? Enfim, mas me solidarizo. A gente gostaria, sim, que a gente entende o tempo do privado, que, em geral, não está casadinho, né, com o público. Só para complementar, acho que 2013 e 2014, naquela época que teve o movimento Aprova Já, a prefeitura estava passando por uma reestruturação assim, nessa questão do licenciamento. E os estudos que foram feitos pela consultoria eu pude acompanhar, do ponto de vista do tempo de tramitação, que é uma coisa que a gente ouve muito a reclamação dos colegas. Eu também, eu sou 30 horas, eu tenho escritório, eu trabalho também, todo o outro lado do balcão, dessa crítica ao tempo de tramitação. A gente conseguiu pegar um apanhado assim, de uns 4, 5 anos, né, antes, pelo sistema da Procempa, para ver quanto tempo os projetos ficavam em análise e quanto tempo eles ficavam parados em comparecimento. E aí essa queixa
de nós, colegas do lado de fora, para com a prefeitura e os colegas lá de dentro, ela não se sustenta, porque quase 50% do tempo, às vezes, meu projeto ficou 5 anos parado. Bom, 2 anos no mínimo foi comparecimento do lado de fora, responsável técnico não conseguindo dar solução para o problema. Então, a gente tem muito um dedo apontado para a prefeitura e para a morosidade, e a gente consegue facilmente comprovar que boa parte dessa morosidade, que é do processo, não é nem do requerente, nem da prefeitura, ela tá dividida, na verdade. Daí, para dizer um exemplo, quando eu analisava os EVUs, eu acho é uma análise de um estudo de viabilidade urbana. Se, via de regra, se você tem um empreendimento que ele é indeferido, ele sequer apresentou viabilidade quando protocolado. Né? Então, assim, projetos problemáticos, em geral, levam mais tempo, naturalmente. Né? E são os que oneram os que vêm redondinho, mas fazendo meia-culpa. Agora, uma coisa que eu acho que a gente precisa dar potência para o serviço público, nós, assim, para os casos esses que têm diretrizes EVU, acho que seria muito válido potencializar muito a emissão das diretrizes. Potentes, robustas, sabe, plenas, e que se demorassem mais, eventualmente. E daí o EVU tem que só caminhar, né? Acho que todo mundo, a sociedade quer só caminhar. Os projetos, o poder... Então, acho que a diretriz, quando começa tudo redondinho, sabe? E redondinho é protocolando lá com o técnico. Não é passando primeiro no gabinete, não é primeiro no gabinete do prefeito, do secretário, sei lá o quê. Fica redondo, fica potente e fica mais rápido. A gente não conhece atalhos que realmente aceleraram o processo, na verdade. Só a Safra Leclerc quer fazer uma fala sobre a fala da Gladys, que eu acho que foi muito importante também, e corrobora um pouco com o que eu inicialmente estava tentando falar para vocês também. Ela salientou a questão da avaliação da lei, assim, feito em outros âmbitos territoriais, e nós tivemos uma avaliação logo que elaboramos a lei com um consultor de Minas Gerais, que ele já levantou esse aspecto, que é a única lei no Brasil que coloca a habitação como o Estatuto da Cidade estabelece, né, que a prioridade é para atender esses territórios que são carentes e que não têm nem infraestrutura e nem capacidade de se reconstruir. E uma coisa que eu também chamo a atenção, que o próprio Estatuto ele estabelece que qualquer lei de operação urbana deve ser avaliada a cada 5 anos. E isso está previsto também nessa lei de 630, e nós já passamos 10 anos, como o João Marcelo explicou. Na verdade, as leis, nós temos muitas leis que são importantes para a cidade e elas não são aplicadas. Elas ficam lá, ninguém cobra, ninguém faz. E essa lei de operação, ela exige um processo de gestão muito forte. Essa parada foi porque a equipe se foi... eu saí até por problemas de tempo, já estava há 38 anos trabalhando, então já estava na hora. E os colegas foram reorganizados para outras equipes. Então, quando tu desmancha uma equipe que tem o potencial para aplicar a própria lei, entrou agora uma situação nova. Eu saí em 2010, o João Marcelo em 2012 entrou, depois foi se apropriar dos conteúdos que se trabalha, em 16 que ele chegou, quer dizer, 6 anos depois, e a lei já estava aprovada há 7 anos, e já teria que ser reavaliada em 5 anos. Então eu chamo a atenção que nem sempre fazer uma lei é a solução, né? É a gestão dessa lei. Nós esse comitê, que nem o João Marcelo mostrou já 13, esse é o terceiro que está se montando, ele nunca foi capacitado, ele não conhece nem a lei, não tem os representantes dos órgãos públicos, enfim, são vários problemas. Mas eu acho que nós, como técnicos, temos que cobrar isso do poder público, né? Porque essa mudança, alternância de poder sempre gera isso, né? Um atraso. E eu acho que nós estamos no ponto agora de fazer uma avaliação da lei, né? O João Marcelo já mostrou alguns pontos críticos, nós não temos
temos uma estrutura adequada para isso, porque fazer uma gestão de uma lei que exige negociações, contrapartidas, avaliações de território e dessas próprias contrapartidas, nós temos que ter uma equipe poderosa, né? Quase que um banco funcionando em prol de uma lei. Então, eu acho que muita coisa ainda tem que ser feita, e começa com a reavaliação da própria lei, que praticamente não foi aplicada. Mas eu acho que aqui, não sei se tem mais perguntas, aqui é importante registrar isso, né? É uma pergunta, João, eu gostaria depois ver esse levantamento realmente do o quanto dos processos tem do comparecimento, porque eu acho que, nós já discutimos isso uma vez, eu acho que a quantidade também dos projetos nesse rol deve entrar um cara que quer um muro, que quer regularizar uma casa, tá entendendo? Então, eu acho que esse dado estatístico era interessante se fizesse um cara que quer aprovar uma casa, um cara que quer aprovar um prédio papai e mamãe, que é um terreno simples, um cara que quer um prédio que vem do PVU, tá entendendo? Tu separando um comércio, uma coisa, tu separando essas coisas, aí sim tu vai ficar bem claro do que realmente se demora ou não demora. Aí eu faço uma pergunta específica para ti, que está na triagem hoje. A gente sabe que a crise está aí, diminuiu muito a entrada de processos dentro da prefeitura. Por que um projeto que entra na triagem, ou até a Cadematória uma vez já disse que vai levar 60 dias na triagem, vai levar 90 dias para ser distribuído para um profissional, para chegar na mesa de alguém de te dizer, começar a analisar teu processo. Então eu pergunto por que na triagem, qual é a complexidade que leva 60 dias? Eu queria fazer para a Cléia a seguinte pergunta: por que na época que instituíram o projeto da Lomba, foi escolhido essa área e não outra da cidade? Eu acho que gostaria de saber isso. E, João, eu fico pensando assim, todos esses levantamentos e estudos que foram feitos específicos para a Lomba, agora que a gente está fazendo a avaliação do plano diretor, não deveriam ser feitos para a cidade como um todo? Especificamente quando a gente vê essa loucura das localizações do Minha Casa Minha Vida, que poderiam, em princípio, terem sido muito direcionados para a área da Lomba, já que havia espaços identificados como propícios, como a ex e tal, e são colocados em qualquer lugar. Será que não seria, mesmo porque a gente tem uma legislação do Estatuto da Cidade, um instrumento do Estatuto, que é difícil de ser colocado em Porto Alegre, que é o direito de preempção, né? Não tem áreas atribuídas de preempção em Porto Alegre. Acho isso um absurdo, porque se desgravam muitas áreas atribuídas para praças e tal e tal. Em que momento o Estado vai ao mercado, a Prefeitura vai ao mercado para comprar áreas para cobrir essas áreas desgravadas? Quanto vai pagar por isso se não tiver áreas determinadas como de preempção? E para ti eu queria fazer uma pergunta, não sei nem se tu consegue responder isso, porque tu disse que tu não trabalhou nessas áreas aí, mas eu tenho uma dúvida, assim, quando um empreendimento ele é licenciado originalmente com um determinado número de vagas ou áreas, ou ele entra como projeto de classe 1 e depois passa para vem com solicitações de ampliação. Quando vem a solicitação de ampliação, ele é retomado e é compatibilizado para se tornar... porque várias vezes isso acontece, vejo várias vezes isso acontecendo. Entra com um projeto pequenininho, depois pede ampliação. Quando vem a ampliação, ele é avaliado como um todo ou ele é avaliado nesses pedacinhos? Tem vários supermercados que fazem isso. E isso é uma loucura completa. Porque se tu vai fazendo parte a parte, o todo não é contemplado. Isso não tem o menor senso, mas, enfim, é a minha leitura. Quer responder primeiro, Dê? Pode ser. Eu vou começar pelo da Lívia. São muitas mudanças possíveis de novo enquadramento, nova classificação. Então, sim, digamos que um prédio, o cara vai construir um prédio multifamiliar,
de apartamentos. É um projeto normal, ele entraria aqui nessa coluna, tal. No meio do caminho, ele arranjou um investidor e eles decidiram fazer um flat, que é considerado meio de hospedagem, é sujeito a EVU. Ele, no meio da etapa, tem que suspender a análise do projeto, analisar o EVU, para daí começar o rito desde o início. O que acontece também é a dinâmica da cidade, tem coisas que a gente também não consegue controlar. Você tem um empreendimento, que é aquela história do porte que eu estava falando. Então, você é pequeno porte até 10 mil metros quadrados. Então, o cara foi lá, construiu 9.600 metros quadrados, e tirou um habite para um empreendimento que não precisou de análise. Não, até eu vou chegar ao limite. Ele construiu 990 metros quadrados, 9.900 metros quadrados. E daí ele quer construir 200. Para ele é um puxadinho. Daqui a pouco é só como falo, um refeitório de um lugar, é uma coisinha pequena. Extrapolou esse porte. Então, esse aumento de 200 vai ser sujeito à análise do impacto do todo para verificar. Sim. Vagas idem, eu não consigo vislumbrar essa alteração de projeto com o número de vagas, mas digamos que ele entre com um projeto de aprovação normal, um projeto aprovado e licenciado, devendo apresentar 10 vagas de estacionamento obrigatórias, né? Ou ele entra com 12 vagas, ele tem 10 obrigatórias. Lá no meio do projeto ele faz uma modificação que ele tinha... Gente, a arquiteta Giovana aqui trabalha com aprovação e licenciamento, chefe ali, pode até responder a maioria das coisas. E digamos que ele precisasse de 12 vagas e ele vai fazer um aumento que mudou a atividade, ele não atende às 10 obrigatórias, ele pede para ficar com 8. Ele tem que ter flexibilização de no mínimo 2 vagas. Isso exige um estudo de viabilidade urbana para flexibilização parcial das vagas ou total, enfim. Então, via de regra, retorna. Eu não consigo vislumbrar muito essa alteração de enquadramento. Agora, se é a modificação do projeto em si, dentro desse aprovação e licenciamento, vai ser avaliado com as modificações. As modificações vão implicar em novas exigências, atendidas, então tá ok. Eu não entendi a situação do supermercado, que você falou que entra... Depois pede uma ampliação para, enfim, e isso aí gera uma série de outras coisas, número de vagas, etc, etc, etc. Só que isso retorna, então, para ser avaliado. Tá, isso aí que eu queria saber. Às vezes retorna. Eu estou pensando no supermercado que precisa de um EVU. Então, ele analisou. Então, a gente tem 2 situações. Ele aprovou um supermercado com 1.800 metros e foi avaliado. Daqui a pouco, ele faz lá quer fazer um refeitório para o funcionário, mais 25 metros quadrados. A gente sugere que ele faça uma consulta EVU para ver se esses 25 metros estariam contemplados no impacto que já foi avaliado. Realmente, né? O cara construiu 1.800, 25, numa área que dispensa ele, falando os impactos já estão avaliados, esses 25, né, não segue o baile, vai para o projeto mesmo com 25 a mais do que foi avaliado. Agora, outra questão é quando ele modifica o projeto, digamos, ele aprova o EVU e aprova o projeto, igual o EVU, em conformidade com o EVU. Mas 2 anos depois ele quer uma modificação do projeto. Ele não precisa. Ele aprovou com o EVU válido, tá ok. Então, ele quer uma modificação do projeto. E daí, desses 25 metros, vamos voltar para os 25. Então, a unidade de aprovação vai fazer uma consulta para a UVE, que é a unidade que analisa os projetos de primeiro grau, mesmo que não fosse, e para saber se essa modificação implica em maior impacto do que aquele que já foi avaliado. Então, assim, vagas é uma coisa que, em geral, não vai acontecer. O que pode acontecer, por exemplo, não, o projeto aprovado anteriormente, aprovou já com excedente de vagas de 40, e ele está diminuindo 5, não tem tido conflito na operação da atividade, no licenciamento de operação. Então, mas necessariamente vai haver uma consulta e uma manifestação. Necessariamente. Triagem. Assim, primeiro eu preciso dizer que eu estou aqui como arquiteta, ex-aluna da Lívia, convidada, não estou falando pelo trabalho ou em nome do meu setor, tampouco da prefeitura. Mas, assim, a triagem hoje dos projetos, ela tem uma triagem documental e uma triagem técnica. Então, a triagem documental, pasmem, 2/3 vai em comparecimento. Eu estou falando de matrícula, de autorização de proprietário, de planta de situação,
que arquiteto e urbanista não sabe fazer. Na verdade, eu acho que não sabe fazer, não leem a matrícula. Arquitetos, não sei por quê, aprenderam a não ler ponto e não ler matrículas, inclusive. Né? Então, 60 dias, é preciso ver se 60 dias parado. Agora, hoje, eu realmente não queria falar em nome do setor, hoje, na verdade, a triagem está se dando mais ou menos a documental na margem de 30 dias, mas existe a triagem técnica, que é verificar se tem condicionantes, se tem que distribuir para as outras secretarias e tal. A Giovana está aí para me desmentir. E, gente, quantos técnicos tem lá, Giovana? 12. Para analisar a cidade inteira. Então, não adianta o mercado imobiliário, entendeu? Não tem 12. 12. Quando estava no auge, devia ter 18. Assim, não, tá. Uhum. Então, assim, onde eu queria chegar, assim, por exemplo, na análise documental, não faz muito diferença se é uma casa ou se é um Zafari, porque se o arquiteto não ler a matrícula e não fizer a planta de situação direito, não importa, não tem simples, não tem, você falou papai e mamãe, uma coisa assim, né? Não tem simples, né? Inclusive, acho que seria muito interessante começar a avaliar esses autos licenciamentos. É a cara da cidade. A gente tem uma cara da cidade aí que está para a gente discutir como ela tem sido feita, com as suas irregularidades, na forma que tem sido feita. E se esse é o padrão, quem sabe não, ok? Mas, assim, quando tem o licenciamento, quando há a verificação, esse filtra, não passa. Então, a gente pode questionar que cenário que a gente quer, com ou sem o filtro, né? É uma discussão, acho válido. Não sei se, Giovana... Não, de forma alguma. Eu digo, assim, faz sentido. Eu também acho muito tempo. 60 dias, qualquer um vai achar. O revisor vai achar ruim que ele esteja analisando um projeto que foi protocolado 3 meses antes, né? Mas, para dar vazão, ou a gente fecha os olhos, ou a gente incrementa o trabalho, né? Incrementa penso, corpo técnico, enfim. Mas... Não, isso não cabe. Não. A diminuição do sistema é fazer com que, em algum momento, continue a mesma cobrança. Se queira exteriormente que o processo seja mais focado, assim, se tenha como critério. Fato não é diferente aqui na universidade, né? Só nesse sentido aí, Safer, não tenho os números agora, tá? Mas eu me lembro que, assim, tu te lembra do requerimento, né? Requerimento tem várias caixinhas ali com os códigos e a gente sempre, quando entra, a gente pede diretrizes para parcelamento do solo, diretrizes para edificação. Esse trabalho que eu me referi em 2014, 13, 14, ele pegou pegou por essas categorias, né? Então, houve sim uma separação dessa demanda, que eu falei aqui, em termos de 50%, para as categorias do requerimento, né? Se avaliou tudo que envolvia aprovação e licenciamento, desde a época das diretrizes, que haviam, né? Hoje não tem mais DM, mas na época ainda havia, né? DM, diretrizes, EVU, aprovação e licenciamento e vistoria no parcelamento solo e na edificação. Então, todas essas raias foram abertas para análise. Claro que esse 50% é um número geral, nem em todos os casos tu vai ter, mas, assim, sobretudo nisso que a Denise apresentou aqui dos projetos especiais que demandam mais tempo de análise, como a Denise falou, demandam um wave que vai demorar 1 ano para te entregar, mais um tempo para analisar, mais um pedido de complementação. Então, nesses casos, havia sim, para grandes empreendimentos, sobretudo não para o feijão com arroz, papai e mamãe, para os grandes empreendimentos, uma demora muito grande da parte do requerente também. Então, só para tentar te delimitar qual foi o grau de... que a gente abriu, assim, foram os códigos do requerimento padrão. Tá. Já te passo, pode ser? Sim.
Por que a lomba, né? Eu só queria, acho que tinha mais uma coisinha nessa questão do licenciamento que eu queria dizer, era essa questão do 2013 e 14, lá da época da prova já. Não, sim, e corroborar com a Denise que, de fato, assim, se tratando de triagem, né, que foi a tua pergunta, eu tenho plena convicção, estando dos dois lados do balcão, eu prefiro perder 90 dias numa boa triagem, mas que essa triagem consiga, em um comparecimento, me fazer entender tudo que eu tenho que apresentar para que os próximos passos sejam diretrizes, EVU, ou seja, direto aprovação e licenciamento, que eles consigam tramitar em muito menos tempo. Essa triagem robusta que a Denise fala, talvez, a sensibilidade para que o mais importante, talvez, seja tu fazer uma triagem robusta. Não? Então tá. Então nós estamos concordando. Eu entendi isso. Não, tudo bem. Então, mas vamos lá, nós estamos falando sim a mesma coisa. Uma triagem robusta que te permita dar diretrizes robustas é mais importante do que tu ficar indo e vindo com comparecimentos na etapa de EVU e na etapa de licenciamento, é isso que eu quis dizer. Né? Então é preferível tu perder tempo em triagem e em dar boas diretrizes, tá? Então vou aumentar o que tu falou, do que efetivamente a gente ficar brincando 2, 3, 4 anos até se entender do que tem que ser feito, né? E de onde é que está a lei, de onde é que estão os artigos. Nesse sentido, eu me solidarizo a Denise. Lívia, tua pergunta. E aí a Cleia pode complementar, porque ela também esteve lá antes, né? Quando eu entrei lá, eu caí para trabalhar na Orla, lá que eu digo na prefeitura, né? Como me tornei funcionário público. Então, a Orla era um território, já havia estudos do 4º Distrito, haviam estudos bem aprofundados, com publicação desenvolvida para o extremo sul, para toda a zona sul, né? A questão do rural urbano, essas discussões. Colegas que hoje estão na prefeitura, mas não estão mais no planejamento, como André Oberhatter, que foi da equipe da Lomba, que foi da equipe da Zona Sul. Então, haviam vários setores da cidade com privilégio de olhar do ponto de vista de projetos territoriais, de trabalhos como este que a Cleia apresentou para os territórios. Então, de novo, 4º Distrito, Orla, Zona Sul, deixa eu ver o que mais, me ajuda, Cleia. Fora a Lomba, né? Que mais evoluíram, né? Restinga, eu acho que tem um trabalho, um embrião de trabalho para Restinga. Bom, por que a operação urbana consorciada foi... Tipo, se escolheu o território da Lomba, e acho que a Cleia pode explicar melhor, porque ela tem essa memória. O que eu acho, só para te passar a fala, é que, sim, se a gente entender a operação urbana consorciada da forma com que o exemplo da Lomba se desenvolveu, entender a importância da questão participativa da construção, né, desses trabalhos, desses processos, não abandonar isso, como a Gladys falou, né, operações urbanas estão sendo feitas Brasil afora, aí, ignorando completamente essa questão da população de risco, da população mais necessitada, da conversa com a comunidade, em detrimento de operações financeiras. Então, operações urbanas financeiras, não consorciadas. Eu acho que a gente tem que ter menos desse viés financeiro e mais desse viés consorciado nas experiências. Se as experiências forem, a exemplo da Lomba, construções participativas, democráticas e consorciadas, eu acho que a gente tem que dizer operações urbanas consorciadas, sim, ele. Bom, eu queria só dizer para todos aqui que essa área foi escolhida dentro daquele escopo de capacitação. Então, a prefeitura queria treinar as pessoas para fazer projeto, porque nós só sabemos controlar e fiscalizar, né? Então, a gente não sabe desenhar, não sabe fazer nada lá. Eu não sabia na época, assim, não tinha... Até tinha feito outros cursos, mas não se aplica lá o que a gente aprende, é só aplicar o plano diretor. Então, o que vale é o plano diretor e deu. E quando nós queríamos fazer alguns territórios diferenciados, e nós sabíamos, nós fomos perguntados quais que seriam interessantes. Então, o 4º Distrito automaticamente foi destacado por a questão da revitalização. A questão da centralidade era uma área que o plano estava estimulando muito ali na linha Lupeçanha, a construção, e tinha que ser avaliado que impacto isso ia causar na cidade. Então, foi feito um grupo, mas o grupo também não conseguiu nem terminar o curso de capacitação, porque foram assim 6 meses que nós nos dedicamos a esse território.
E a Lomba do Pinheiro foi perguntado um terceiro território a ser escolhido, porque nós tínhamos as equipes mais ou menos nessa dimensão, era para ser um território que fosse carente e que fosse difícil de resolver, que fosse muito, desafiador para os funcionários. Nós estávamos participando em 98 e 99 de uma capacitação. Então, o primeiro foi falado pelo DEMAB da Glória, porque a Glória tem muitas ocupações irregulares, muita vila, etc. Mas os consultores lá da Argentina, não acharam interessante, porque não tinha nenhum potencial de tu fazer alguma coisa nova. E na Lomba tem muita área vazia. Então, eles preferiram o que a SMAN se queixava, que a Lomba estava desenvolvendo e não tinha ninguém controlando. Os loteamentos iam. Então, foi escolhido a Lomba por esse motivo. E a lei da operação urbana, eu queria deixar bem claro que ela não foi planejada desde o início. Foi um trabalho que foi crescendo e chegou ao ponto que nós tínhamos um produto de diagnóstico e nós tínhamos que ter um prognóstico. A única maneira, num seminário que nós fizemos lá, fechado, com os urbanizadores sociais, que eles também, a equipe da Cláudia, tu deve saber, que eles trabalhavam muito na questão da área social. E eles sabiam que lá tinha potencial. Então, nós nos fechamos num seminário para ver junto com a PGM, qual o instrumento adequado. Então, surgiu a ideia de que a operação urbana, pelo estatuto e pelo plano, ela nos contemplava. E aquela lei que veio um pouquinho antes da lei da Lomba, foi nós mesmos que fizemos para colocar o instrumento no plano, porque ele tinha projetos especiais, mas não tinha operação urbana consorciada. Então, nós tivemos que primeiro fazer uma lei e depois fazer a lei da Lomba, mas está tudo junto. Então, eu acho que é importante a tua pergunta, porque realmente a gente passou por um processo de capacitação. Eu fiquei feliz porque eu estava no meu final de carreira, mas tinha muita gente nova, que nem a Denise Pegoraro, a Andréia Oberrater, e eu e o Zé Guilherme eram os que estávamos em final de carreira. Final não, 2/3 da carreira, porque a gente trabalhou os últimos 30 anos, foi nos 10 anos lá. E a gente gostaria que isso fosse sempre promovido na hora que entra gente nova, porque a prefeitura, de ciclo em ciclo, está saindo uns e entrando outros, né? E essa defasagem houve porque realmente não houve apoio político. Nós tivemos em todos os 4 anos, nos 12 anos, apoio político de eles dizerem, vão fazendo que nós queremos ver isso. E a Câmara também, a Câmara nos cobrando leis que pudessem atender a Lomba. Então, eles sabem onde está a carência, né? Os vereadores sabem muito bem. E nós conseguimos gravar as AEs ali. Então, essa foi uma defasagem que o próprio corpo técnico da prefeitura, do planejamento, não concordava que nós dessemos benefícios maiores para as AEs, porque nós colocamos na primeira proposta 50% de contrapartidas. Se as contrapartidas é fazer 200 lotes, nas AEs nós pedíamos para eles fazer 100, para poder estimular, porque o cara já vai fazer uma área de AEs, não vai ganhar muito, e ele ainda tem que fazer uma contrapartida alta, e o pessoal do planejamento que trabalhava com ZVU não concordou. Ele queria o 100% e nós acabamos tendo que atender, porque senão a lei não vai para a Câmara, né? Porque a gente faz parte de uma equipe. Então, eu acho que agora a avaliação é o momento certo, né? E a gente, como funcionário, a gente a cada 4 anos tem que se reciclar, porque entra outro novo governo, e os políticos sempre têm outros interesses. Mas eu acho que o território foi o melhor de Porto Alegre mesmo, e a aplicação ela está agora alavancando para isso. Pessoal, eu sei que tinham mais perguntas. Eu lamento, na verdade, como estudante, não ver esse tipo de conversa, esse tipo de debate como questões obrigatórias dentro da faculdade. Porque assim como tu disse que o arquiteto não sabe fazer, porque ele realmente não sabe, dentro da faculdade é muito superficial esse tipo de cobrança. A gente é mais cobrado a fazer um detalhamento, uma planta mais bonita, e quando chega aí a gente não sabe. E eu posso falar porque eu passei já por algumas transferências. Isso aqui em Porto Alegre, isso lá no interior, e não tem uma cadeira que te ensine a fazer projetos para a prefeitura. Hoje em dia eu trabalho com PPCI. Eu não sabia, não fazia a menor ideia. Dentro da faculdade não tem isso. É impressionante como falta algumas outras
cadeiras que vão complementar vocês ali, né? Vai nos tornar profissionais. Então, muito obrigada por essa oportunidade que esse curso está nos dando, mas também que pena que não é obrigatório dentro das faculdades, né? Só isso. Claro. Me sensibilizou demais. Não, é que assim, eu sempre falo lá, eu tenho vários estagiários, está sempre rodando lá a nossa equipe e tal. Eu sempre falo para elas assim, daí o pessoal, na faculdade eu não vejo plano diretor, isso aqui ninguém me mostra, isso aqui é a mesma coisa. E é verdade, eu acho que o importante, a gente tem que cobrar isso das academias, enfim, é que eles estimulem a nossa postura profissional. É um envolvimento com a nossa responsabilidade. Porque daí eu falei para elas, eu quando trabalhei aqui, eu comecei a trabalhar em São Paulo, eu fazia projeto no interior, grande São Paulo. Depois me mudei para Floripa, num escritório gigante. A gente fazia projeto em Recife, em Curitiba, em São Paulo também, tinha sede em São Paulo e tal. Eu não aprendi a fazer projeto em Porto Alegre. Eu chegava lá e eu estudava. Eu tinha o valor da minha RRT, assim... assim, não sei, me parece hoje que o pessoal acha que é um pedaço de papel. Então, a questão não é aprender a aprovar o decreto X, o plano isso, a lei tal, porque daqui a pouco você está no Maranhão vai fazer uma outra coisa. Então, é a forma como a gente enfrenta o trabalho. E eu acho que essa é a lacuna, o buraco negro, que acho que a gente realmente precisa preencher em todo lugar. E a gente acha ruim aprovar, quando eu trabalhava em escritório também, que chato, aprovar lá, aprovar aqui. A gente achava isso, igual Porto Alegre. E acho que Porto Alegre é das piores, ainda das mais difíceis de empreender de fato. Mas não achava bom fazer em São Paulo, não achava fácil fazer em Curitiba, não achava fácil fazer em Recife, sabe? Mas o enfrentamento, a postura do profissional é que essa não dá para falhar. O cara assinou. Ele se responsabilizou com a sociedade. Uma RRT, eu estou responsável com a sociedade, não é com a prefeitura, é um pouco com o cliente, mas é com a sociedade, é um conselho que está balizando a segurança do trabalho profissional. Enfim, encerrei. Pessoal, então, muito obrigado a vocês três por essa manhã e início de tarde de muito conhecimento, muita troca. Obrigado a todo mundo que ficou, a gente está adiantado na hora, mas a gente volta dia 20 de outubro. Após eleições de primeiro turno, após feriado. E uma boa tarde para vocês.